Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos no dia 18 de abril de 2019, na Quinta-feira Santa deste ano. Estamos sendo conduzidos em todo o nosso agir pastoral, administrativo, financeiro, pelo selo pastoral, cujo tema é Sede fiéis ao Espírito do vosso fundador. Fui inspirada a colocar este tema para que a nova aliança, em consonância com o pensamento do Papa São Paulo VI, na sua exortação apostólica evangélica Testificatio número 11, pudéssemos caminhar à luz desta palavra. Nós vamos encerrar hoje, se Deus quiser, o ponto número 2 da nossa instrução sobre o serviço da autoridade e a obediência, que é como uma pequena Bíblia que orienta, ilumina, dá força para vivermos cada vez mais, em profundidade, todo o patrimônio da nossa comunidade, patrimônio espiritual, de um modo especial, o nosso carisma. Então, depois de nos termos renovado na consagração ao Espírito Santo, desejo pedir particularmente a Deus que nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo sopro de vida que é o Espírito Santo. Quero começar a nossa formação me referindo ao que foi objeto da minha oração pessoal. Me fundamento nessa introdução sobre o Salmo 56. Me chamou a atenção um conjunto de versículos que, para mim, são expressões daquilo de que não podemos abrir mão quando falamos de obediência. É a palavra confiança. Aquilo que dá sentido à prática da mesma obediência que Jesus viveu é o amor confiante. É o saber-se amado por Deus, qualquer que seja o caminho por onde a santificação da nossa vida deve passar. Confiar absolutamente no amor que Deus tem por mim, no amor que Deus tem por esse grupo que está me vendo, me ouvindo neste momento. Confiar absolutamente. Que mesmo que as coisas possam parecer malucas, loucas, a mão de Deus conduzirá a nossa história até um final feliz. Destacaria para vocês, deste amor confiança, o espírito com que este Salmo 56 foi escrito por Davi, que estava vivendo uma ameaça de morte pelos seus inimigos, portanto, passando por um apuro muito grande, uma provação muito grande, grave, mas não perdeu, Davi não perdeu a serenidade. Porque a cada versículo que revela
a gravidade da situação, me calcam aos pés. Um agressor me oprime o dia todo. Meus inimigos têm me calcado aos pés o dia todo, pois são muitos os que combatem contra mim. Era isto que Davi estava vivendo. Mas logo em seguida, ele acrescenta uma coisa formidável, que não deixa de ser um modelo de comportamento que todos nós podemos e devemos assumir. Apesar de tantos estarem me massacrando, e não estou falando de pessoas humanas, gente, isso já é dado por descontado, que os nossos inimigos, como ensina São Paulo, é o inimigo único da humanidade, que é Satanás. É ele, o inimigo que se vale dos seus demônios para incitar os nossos ouvidos, como incitou os ouvidos de Adão e Eva, a contrariarem a vontade de Deus, a desconfiarem de Deus. E aí deu no que deu. Então, depois dele revelar a situação em que estava vivendo, de opressão interior, né? Aliás, ele estava vivendo uma situação materialmente constatável. O nosso combate é espiritual. Ele diz: em qualquer dia, porém, em que eu tenha medo, apesar de ter medo, em ti confiarei. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus confiei, não temerei. O que fará contra mim um ser de carne, um semelhante a mim? Podem até me tirar a vida, mas não me tirarão a vida eterna. Podem me matar, podem me fazer tanto mal. Há situações que nos circundam que nós acabemos até adoecendo e, quem sabe, morrendo. Ou neste mundo de tanta violência, com tantas vítimas, nós não poderemos ser uma delas? Em qualquer dia da nossa luta contra o mal, seja interior, seja exteriormente, eu tenho que confiar. É uma graça de Deus que eu devo pedir. A confiança na condução de Deus da minha vida, da sua vida, da vida desta comunidade, da vida da igreja. Depois, no versículo 9, vindo antes, Davi volta a revelar o mal que ele estava vivendo. O dia todo transtornam minha causa, torcendo para o mal contra mim, seus pensamentos. Armavam ciladas, tentaram contra a minha vida. Mas a reação do rei: Senhor, contaste os passos do meu peregrinar. Quantos passos nós já demos para colaborar com Jesus ressuscitado na instalação do seu reino aqui na Terra? Quantos passos? Quanto cansaço superado? Quanta barreira ultrapassada? Quanta luta, não é? Contra as forças do mal que queriam me impedir de servir a Deus. Contaste os passos do meu peregrinar.
Guarda minhas lágrimas no teu odre. Que pedido maravilhoso Davi está fazendo para Deus e é um modelo para nós. Pedir a Deus, Senhor, as lágrimas que eu já derramei para guardar a minha fé, para não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Guarda as minhas lágrimas, Senhor. Mas não é neste mundo que eu espero a recompensa. Essas lágrimas vão ser recompensadas lá no encerramento da minha vida. Lá no fechar, descer o pano do palco da história. É lá que nós temos a nossa recompensa. É lá que nós vamos ouvir a palavra de Jesus. Tudo aquilo que você sofreu por causa de mim terá sua recompensa. Isso nos dá uma força tremenda, se eu confiar. E, finalmente, os versículos de 10 a 12. Meus inimigos vão recuar no dia em que eu te invocar. Por isso eu sei que tu és o meu Deus, um Deus invencível. E nós que somos da nova aliança, sabemos desse Deus encarnado na pessoa de Jesus. Esse Jesus que passou pela cruz, padeceu, morreu, fazendo a vontade do Pai até o fim. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um amor de submissão ao Pai e, por que não, de submissão aos homens, embora os piores representantes da nossa raça, porque estavam calando a boca, tentando calar a boca da verdade, truncar o verdadeiro caminho, tirando a vida daquele que é o Senhor da vida. Sei que tu és o meu Deus, que passou pela cruz, mas as portas do inferno não prevaleceram. Ressuscitou. Enviou o seu Espírito Santo depois de ter assumido o seu lugar de honra na sua divindade e na sua humanidade. A nossa humanidade já está assentada à direita do Pai na pessoa de Jesus. E dali enviou o Espírito Santo para que ele continuasse a sua vida através da nossa vida. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, no Senhor eu confio. Não tenho medo. O que fará contra mim um ser humano? Vocês vejam que o Davi repete por 2 vezes o mesmo pensamento, porque aquilo estava entranhado na sua convicção. Então, é a partir deste pano de fundo da confiança que nós vamos agora, então, desenvolver o parágrafo 4º do ponto número 2 da nossa instrução 24. Só para fazer uma revisão do ponto anterior, quero lembrar que o resumo do que foi dito no vídeo anterior pode ser o seguinte: todo cristão de verdade é uma pessoa comprometida com o processo da sua própria conversão, uma conversão
contínua, uma conversão permanente, uma conversão que não se dá descanso, porque o inimigo não vai parar de querer nos ter nas suas mãos. Ele não vai querer perder a parada. E a investida dele vai ser em cima de cristãos de verdade. Porque os cristãos de mentirinha já estão no balaio dele. O interesse dele é em cima de nós. Mas, como eu disse no começo, nós temos um Deus que está acima de tudo. Nós temos um nome que nos foi dado, um Deus humanado na pessoa de Jesus. E a este nome, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, nós cristãos trazemos o nome de Jesus impresso no nosso coração, na nossa vontade, na nossa natureza. O verdadeiro cristão, o cristão de verdade, nós temos que viver num permanente êxodo, isto é, uma saída contínua de nós para Deus. Do nosso eu para Deus. Do nosso eu para os nossos irmãos. Priorizar Deus e os irmãos. Canalizar a nossa vida para estes amores. Deus acima de tudo e os irmãos por causa de Deus. Nós dissemos também que este é o caminho da libertação pessoal verdadeira. A libertação, que é uma palavra tão usada hoje, né? Principalmente no meio teológico, precisa ser muito bem colocada. A verdadeira libertação se dá quando eu aceito estar a serviço, ser uma serva, uma escrava daquele que é o Senhor, o Deus único e verdadeiro. A Ele é quem eu sirvo através de uma realidade palpável, a minha comunidade, a minha igreja. Este caminho, dissemos também, o caminho que o povo fez do Egito para a Terra Prometida, quando eles saíram do Egito, eles não tinham assim muito claro na sua cabeça, na sua maneira de pensar, que libertação era essa que Deus estava fazendo. Eles apenas se sentiam objeto de uma atenção especial de Deus, eram conduzidos por Moisés, né? Que era o representante de Deus. Moisés tinha que exercer a sua autoridade em nome de Deus, levando esse povo para fora do terreno da escravidão, do faraó, né? Do poder do faraó. Mas eles não tinham uma consciência muito clara sobre a importância desse fato histórico. Tanto é que, quando as coisas começavam a ficar rotineiras, né? O mesmo maná todo dia, a mesma carne das codornizes. Esse negócio, por que a gente saiu do Egito? Faltava água, né? Faltava tudo. Deus mandou o maná, Deus mandou as codornizes, as codornas. E o povo se enfarou disso e de novo chorava as cebolas do Egito, preferia voltar para a terra da escravidão. Não percebiam. O texto da nossa instrução 24 diz
que o caminho da verdadeira libertação do povo de Deus lá no Egito, começou com a vigência de um modo difuso de pensar, um modo meio que diluído, meio que generalizado, mas não claro. O caminho, é verdade, né, gente? É no caminhar, é no progredir e às vezes no regredir que nós vamos aprendendo a pedagogia de Deus, a pedagogia que Deus usa para conduzir o povo, para conduzir a nossa comunidade, para me conduzir nos caminhos dele. E eu vou tomando consciência, como o povo foi tomando consciência aos poucos, levou anos e anos e anos para o povo e eu tomar consciência de que a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade está num único e exclusivo ponto: adesão à vontade de Deus. Paixão por fazer a vontade de Deus. Então, este caminho nos leva a buscar em tudo a vontade do Senhor. Aí vem um ponto importante. Conduz a adesão livre ao Senhor, à vontade do Senhor, e, como consequência, buscar também um itinerário de vida capaz de me introduzir na intimidade, no coração deste Deus maravilhoso que é Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que eu pessoalmente busco, tenho que buscar, quero buscar, gosto de buscar a vontade de Deus em tudo, por outro lado, eu tenho que saber que caminho eu vou tomar. Que direção Deus vai dar para a minha vida? Em que estrada eu tenho que pôr o meu pé? Qual é o itinerário que Deus tem para mim? Então, agora entramos no ponto 2. Até aqui foi revisão. Ponto 2, no parágrafo 4º. Temos um texto precioso do nosso livro, que eu esqueci de trazer, mas não tem problema, que é o seguinte: o nosso livrinho destaca que o Deus conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lá no Antigo Testamento, acompanhou o povo o tempo todo. E para mostrar como Deus foi uma presença constante, dando orientações concretas para esse povo em cada necessidade dele, a palavra que ilustra esse Espírito Santo que já naquele tempo conduzia o povo de Deus era a expressão coluna de nuvem, coluna de fogo, de dia e de noite. Nem sempre, gente, nós percebemos como Deus está não só presente na nossa história, não só prestando atenção em nós, uma atenção não de um juiz, mas de um companheiro, de um pai que só pode querer o meu bem. Deus está sempre presente, mas não só presente, ele não só é presença na nossa vida pessoal e comunitária, na vida da comunidade e da fraternidade. Ele é uma presença e uma ação permanente. O Espírito Santo é o vento,
a figura do Espírito Santo. É o vento, sopra onde quer. Você não sabe onde ele começa e onde ele acaba. O Espírito Santo é aquele que põe a vida da igreja sempre em movimento. A minha vida sempre em movimento. É ele que movimenta a história. Mas, às vezes, nós podemos nos sentir, apesar dessa presença atuante do Espírito Santo em nós, eu posso me sentir, em algumas situações, a própria condução da nossa comunidade, da nossa fraternidade, como se fosse um peru na véspera de morrer. Isto é, rodopiando para lá e para cá, como aqueles que tomam umas e outras um pouco excessivamente e ficam claudicando, né? Ficam mancando, ficam tontos. Às vezes, Deus permite que nós experimentemos esses momentos, né, de escuridão, de ter que caminhar as apalpadelas, em que a palavra de Deus não nos fala nada, mas com a sensação de que estamos caminhando sem sentido, sem direção, marcando passo no mesmo lugar, como a roda de um caminhão que está encalhado e rodando em falso, mas temos a certeza, a confiança de que o nosso caminhar não termina num beco sem saída. Termina sempre numa rota de fuga, numa rota de saída. Termina sempre num ato salvador de Deus. Como foi para Jesus? Quando tudo parecia morrer na cruz, acabou. Mataram a vida. Mataram Deus. Há uma corrente aí que acha que matou Deus, né? Que Deus está morto. A última palavra é o amor de Deus. O amor de Deus que ressuscita seu filho. A vida de Deus, de novo, naquele corpo que historicamente viveu neste mundo, recobre uma vida para nunca mais morrer. Creio na ressurreição de Jesus, que Deus o ressuscitou dos mortos, como creio na ressurreição, na minha ressurreição. Creio na ressurreição de todos os chamados por Jesus. Então, não caminhamos sem sentido. Podemos passar por momentos em que eu não vejo um caminho muito claro. O que eu tenho que fazer? Espere em Deus, confia em Deus, entrega seus caminhos a Deus e Ele agirá. Esse salmo é maravilhoso. Confia no Senhor e Ele agirá. Se Deus demorar, espera, calma, senta um pouquinho. Para com essa agitação. Descansa no teu rei. Oh, música bonita do Santini, gente. Para mim é uma das mais inspiradas. Todas são inspiradas. Mas essa é muito especial. Por mais que o mundo me envolver, por mais que fiquem contra mim, não vou temer. Deus está comigo. O Espírito Santo, e este é um trecho que a instrução 24 vai citar, o Espírito Santo está nos conduzindo, está nos levando sobre asas de águia. Nem preciso debulhar esta figura, que é a águia sustentando seus filhotes sobre as asas, incitando
os seus filhotes, que querem ficar acomodados lá no ninho, no cimo de um pico alto da montanha. Ah, tá muito bom nós aqui, nós com nós. A mamãe vem lá, né? A mãe águia vem lá de uma caça, traz o alimento, e nós estamos bem bom aqui no nosso ninho. Não querem saber de voar. Não querem saber de esforço. Não querem saber de ganhar liberdade para descobrir alturas inimagináveis. Não. Estou sossegado aqui. Não mexam comigo. Ah, esse tipo de gente não serve para a fraternidade. Quando muito, que fiquem na comunidade, pelo menos para serem incitados. Quem sabe um dia a águia dá uma balançada, aqueles filhotes despencam da asa da mãe e ou vão estatelar lá embaixo e morrer, ou vão aprender a voar, a bater asa. Mas por que Deus nos conduz? Porque Ele quer nos levar, e só Ele é capaz de nos levar, nos colocar dentro do seu próprio coração. Deus quer nos colocar na sua intimidade. Então, quando Jesus no Evangelho, nós estamos na Semana Santa, quando Jesus no Evangelho fala assim: eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe a intenção do seu senhor. O servo não conhece os porquês do patrão, do seu dono. Ele está ali para cumprir ordens. E Jesus fala: olha, eu não os considero servos, porque o servo não sabe nada do seu patrão. Ele é apenas um cumpridor de tarefas. Agora, eu vos chamo amigos, porque eu dei a vocês o conhecimento de todo o meu coração. Então, não tem como não confiar. Olha para trás na sua vida, queridos fraternos, olhem para trás, cada um, olha para trás na sua história. Veja o caminho de graça que Deus já fez na sua vida. Veja como você já passou por vales e vales e vales da morte. Vales da sombra da morte. Quantas noites você teve que atravessar? Tendo que andar, tendo que decidir. Lembre-se da Madre Teresa de Calcutá, caminhando 50 anos numa escuridão tremenda, que atentava a duvidar até da existência de Deus. Vocês já imaginaram? 50 anos. Não 50 dias, nem 50 minutos. Anos a fio. Então, a intenção de Deus é nos conduzir à sua intimidade. E daqui vem a decisão que nós tomamos de constituir na nossa nova aliança, de constituir o quarto ponto do nosso itinerário formativo. O primeiro é o querigma, o segundo é a catequese, ou a pastoral, o terceiro é a doutrina social da igreja, e o quarto ponto é atender a uma exortação do Papa São João Paulo II, no Novo Milênio Ineuntes, de 2001, que preparou a igreja para o terceiro milênio, e exortando a que cada realidade eclesial, paróquia, congregação, comunidades, novas comunidades e movimentos, se constituíssem em uma
escola de oração. Não podemos supor que nós sabemos rezar. Não. Nós estamos continuamente tendo que sentar nos bancos de uma escola e aprender a rezar com o nosso mestre, Jesus. Ensina-nos a rezar, Jesus. Saiu um pouquinho do foco, mas voltando. O segundo ponto deste parágrafo 4º do número 2 tem nos leva uma clareza, uma iluminação sobre quem somos nós. Quem são os fraternos? Quem são esses que buscam a face de Deus para um plus na sua vida? Quem são esses que empreendem um caminho não desbravado, mas proposto da busca da face de Deus? De permanentemente caminhar à sombra das asas do Senhor. Quem somos? Diz o nosso documento. Um grupo de escravos libertados para um fim, para nos deixarmos santificar por Deus. Deus nos quer um povo santo, um povo que se deixa santificar por Deus, que se deixa separar pelas mãos de Deus do profano, sem sairmos dele. Ser santo numa redoma é uma coisa inexistente, é uma ilusão, é uma mentira. Nós nos santificamos, aliás, nós colaboramos com a ação do Espírito Santificador lá no fogo. Lá no fogo do social, da sociedade, e às vezes até dentro da igreja. Somos um grupo de escravos libertados. Passamos pela experiência da escravidão. E o nosso passado de escravidão, hoje, só serve para uma coisa. Não é para ficar ruminando o nosso passado, que já foi, o sangue de Jesus já lavou. Senão, para olhar para trás e ver nessa história podre da nossa vida motivos de tanta gratidão e ação de graças, de tanto louvor, de tanta adoração, de tanta entrega a Deus. Porque, afinal de contas, foi de lá que ele nos tirou. Cada um tem o seu Egito particular. Cada um já serviu a um tipo de faraó horroroso. Cada um sabe das marcas das algemas que a nossa vida não santa deixou no nosso corpo. Mas são marcas gloriosas. São marcas gloriosas. Chagas, sim, feridas. Feridas que sangram o nosso coração, de um passado que não foi nada santo, nada bento. Mas é um sangue precioso aos olhos do Senhor. São aquelas lágrimas recolhidas nos odres de Deus. Que lindo. Escravos libertados para nos deixarmos santificar por Deus, que conhece, um grupo que conhece, um grupo que, apesar de ter experimentado a escravidão, sabe com certeza, experimenta com certeza, pela obra de conversão que o Espírito Santo fez na sua vida,
sabe com certeza a que grau de alegria nós somos chamados a experimentar pelo livre exercício do serviço a Deus. Olha, essa frase, gente, tem que ser ruminada. Esse ponto 4, como esse documento todo. Mas é ruminado, é mastigado, é digerido devagar, sabe? Como a criança, quando era pequena, meu apelido era Maíta Mortadela. Porque eu gosto ainda, mas abro mão. Mas eu gostava muito de mortadela. E eu comprava um monte de mortadela, me escondia dos meus primos, dos meus irmãos e comia escondidinho, bem devagarzinho, sabe? Quando você dá um sorvete para uma criança, um chocolate, você come aquilo devagarzinho, porque, olha, é isso daqui na semana toda, então vai devagar. E a gente, mal comparando, né, gente? Toda comparação, infelizmente, é limitada. Mas você se sentir um ex-escravo, libertado pela graça de Deus, para um serviço livre, causa no nosso coração uma alegria que ninguém pode tirar. E, finalmente, nós devemos fazer dessas passagens do Êxodo, tanto o Êxodo 13, de 20 a 22, como este Êxodo, acho que é 19, deixa eu ver aqui 19, 4, nós temos que fazer uma leitura cristã desta passagem. E agora, ler esta passagem, historicamente concreta na vida do povo, ler segundo Jesus Cristo, a própria vida de Jesus e do povo de Jesus. Como é que Jesus nos libertou? Do que Jesus nos libertou? Da escravidão aos nossos próprios instintos, aos nossos desejos, nem sempre condizentes com a vontade de Deus, nos libertou dessa escravidão para nos transformar em obedientes à vontade providencial, sábia, amorosa. Deus nos ama assim. Amorosa e incondicionalmente. É assim que Deus nos ama. Como amor com amor se paga, o nosso amor há de ser pronto, amoroso, incondicional, através da prática da vontade de Deus. Podemos passar para o nosso compromisso da semana. Depois de assistir esse vídeo, né, silencie seu coração. Agora que você acabou de assistir o vídeo, melhor dizendo, né? Silencie o seu coração. Perscrute o apelo de Deus no seu interior. De tudo que você anotou, de tudo que você ouviu, fecha o seu caderninho, feche a sua atenção ao que está fora, concentre-se no seu interior, o templo do Espírito Santo, e deixe aflorar apenas um pensamento, um sentimento, o toque do Espírito Santo no seu coração. Depois, em breves palavras, tente escrever, porque isso ajuda você a organizar seu pensamento, a purificar o seu sentimento e a memorizá-lo para, ao longo dos dias que nos restam,
procurar viver pelo menos alguma coisinha e depois partilhar com os demais fraternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.